Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje o segundo episódio da série Aracaju. De volta a essa cidade linda, maravilhosa. Hoje aqui com o nosso convidado, o José Amâncio. Seja bem-vindo. Obrigado. José Amâncio, eu estava olhando no brief aqui que o pessoal mandou. A gente comunga da mesma profissão. Você foi consultor empresarial? Também. Mineiro? Mineiro, Cataguases. Ah, legal. Você começou a carreira como consultor? Não, engraçado. Como consultor já veio bem depois. Foi bem depois. Né? De início, de Cataguases eu fui para o Rio estudar. Né? Lá me formei em economia pela Gama Filho. Aí você tem aquele sonho, né? Meu sonho na época era... Engraçado isso, era trabalhar no polo petroquímico de Camaçari. Tinha um sonho, falei, pô, ainda vou trabalhar lá naquele polo. E assim foi, porque mesmo tendo iniciado a minha trajetória lá na Casa Sendas, que foi foi ali a grande mudança da minha vida, porque nas Sendas eu começo a trabalhar lá, e a Senda, inclusive, ajudou a custear meus estudos. Então, isso que me possibilitou também de dar um pontapé na minha vida profissional, né? Foi ela que proporcionou os seus estudos no Rio. Claro. Aí lá tinha um esquema de bolsa de estudo, eu consegui essa bolsa, e com essa bolsa eu consegui me formar. Não um curso completo, porque no final eu acabei saindo da empresa e fui trabalhar no Banco de Investimento da Bahia, né? E dali que eu começo já estava faltando um ano para me formar, foi quando eu decidi tomar essa decisão, entendeu? De começar a fazer a minha carreira profissional. Certo. E quando veio a ideia da consultoria? Olha, a consultoria já veio depois que eu trabalhei na Odebrecht, que é na época CPC Alagoas, né? Porque precisava primeiro adquirir experiência, né? Então você vai... Não dá para fazer consultoria sem ter prática de mercado, sem ter né? prática. Então passei 10 anos trabalhando era a antiga CPC Alagoas, que depois se tornou Braskem. Passei ali 10 anos como economista. Acho que ali abriu Foi meus escola. horizontes, abriu, porque ali você faz vários cursos, ali você tem N treinamentos, ali você tem N doutrinas passando ali por dentro. Então você só começou a fazer consultoria depois de 10 anos de mercado. Depois. Antes da consultoria ainda cheguei a dar aula ainda na faculdade lá de Maceió, fiquei um tempo como professor substituto. E você dava aula para Aula de qual materiais, aula de administração de materiais, microeconomia cheguei a dar também. E ali você vai abrindo seus horizontes, vai conhecendo mais gente da cidade, vai abrindo as portas para você, né? Foi quando eu resolvi trilhar um pouco por esse caminho. Você ficou quanto tempo na Bahia? Na Bahia foi muito rápido, foi um ano e meio. Foi um ano e meio que eu entrei pelo Grupo Celanese. Eu entrei pelo Grupo Celanese, dos Grupos Celanese que eu fui para a CPC Alagoas, né? Antes da CPC Alagoas, eu cheguei a trabalhar numa empresa lá em Minas, que era Indústrias Químicas Cataguases, que também foi escola para mim. A empresa que beneficiava, ela explorava e beneficiava a bauxita, tanto a bauxita branca como a bauxita ferrosa, né? E dali, daquela bauxita ferrosa, ela fazia produtos de tratamento de água, vários tipos de produtos. Foi aí que eu comecei, de fato, que surgiu de fato a possibilidade de ir embora, porque lá eu atuava na área de planejamento e organização e custos. E como você vai fazer custo de uma empresa, eu cheguei até a fazer uns cursos de custo pela Fundação Getúlio Vargas. Como você vai fazer um curso? O curso que eu trouxe para Aracaju na época era nessa área, gestão de custos e formação de preço. Exatamente. Então, quando você vai para essa área, custo, formação de preço, produtos, aí você começa a conhecer os produtos da empresa. Aí eu passei passei um tempo na mineração, conhecendo como é que era o processo. Faz um tour dentro da empresa, né, cara? Começa a fazer um lance, como é que você faz para
você explorar a bauxita, para lavar a bauxita, como é que você leva aquilo para a linha de produção, como é que você produz os produtos, aí você leva uma E é aula. legal que a parte que eu acho mais interessante da consultoria que eu faço é que quando você entra nesse campo para formar o preço, você acaba aprendendo de mercados, nichos, que você não tinha nenhum conhecimento, cara. Você aprende muito mais do que ensina. Exatamente isso. Então, acho que toda área que a gente atua, que eu pelo menos atuo, você tem que conhecer bem aquilo que você faz, os produtos que você está atuando, para que você possa desenvolver ali em cima daquilo. Na mineradora foi exatamente isso. Engraçado que eu, quantos anos tem que eu não trabalho mais na mineradora, né? Mas eu ainda lembro de todos os produtos, não da Lembra de composição tudo. química, E né, você dos ficou quanto outros tempo na produtos. mineradora? Fiquei uns 2 anos e meio. Isso foi em Maceió. Isso foi em Minas. Isso foi em Minas. Logo que eu me formei, eu fui para lá, trabalhei 1 ano numa multinacional e depois trabalhei, se não me engano, 2 anos e meio nessa empresa. E aí foi quando, de fato, a gente vai aprendendo. Era muito legal isso. Você tinha lá os produtos, tratamento d'água, toda aquela gama de produtos, né? Fluorosilicato, metaluminato, sulfito de sódio, clorocal, aí você vai. E aí foi quando eu fui em Belo Horizonte para um seminário e conheci lá um Nisei, tipo um japonesinho. E nós ficamos amigos, João Batista, de Poços de Caldas. E aí João me indicou para essa empresa lá no Polo de Camaçari, que era um grupo celanese, que também fabricava fibras sintéticas, essas coisas todas. E para lá eu fui, fiquei 1 ano e meio, aí depois fui convidado para ir para o Odebrecht, que era CPC Alagoas. Eu digo CPC Camaçari, mas em seguida criaram lá o Polo de Alagoas, com a CPC Alagoas, eu fui para lá bem na implantação. Então, esse percurso saiu de Minas, foi para Alagoas primeiro ou primeiro na Bahia? Primeiro Bahia. Na Bahia e depois Alagoas. Depois Alagoas. Também passei lá 10 anos na minha vida, muito bom, coisa boa. Lá na CPC, e depois fui para a de transporte, né? Apaixonou pelo Nordeste, não pensou mais voltar para Minas? Não, nem sem nenhuma condição. O Nordeste é bom demais. Eu amo Minas Gerais, até porque tem parte da minha família lá, minhas irmãs estão lá, sobrinhas e tudo mais, raiz, né? Mas eu gosto muito do Nordeste, principalmente de Aracaju. Acho que não tem como fugir daqui. Ah, não, a primeira vez que eu vim aqui eu gostei e estou feliz demais em retornar. Que cidade linda, o pessoal receptivo, uma cidade tranquila, limpa, calma. Estou acostumado com a cidade que é um caos, um trânsito, aquela correria. Aqui não, em relação a onde eu moro, é muito mais tranquilo. Eu também costumo dizer isso. Eu gosto muito de Maceió, eu morei lá, devo muito a Maceió. Mas Aracaju é totalmente diferente. É uma cidade, eu diria que é aquela capital ainda com arquétipo do interior, com Isso. todo... Eu comentei isso ontem com a Fabiana, a mesma coisa. Com toda essa movimentação que a gente tem, com toda essa evolução que a cidade passou, mas eu acho que ela ainda preserva ainda algumas características E ela tem interiores. uma energia muito boa da confiança do network, do relacionamento. Quando eu estive aqui a primeira vez em Aracaju, eu vim a convite de um amigo que eu conhecia muito pouco presencialmente. E quando ele falou para mim que a gente poderia fazer um evento aqui grande, com parcerias, com patrocínio e tal, eu não acreditei muito, porque cidade maior não é bem assim. Quando eu cheguei aqui de fato, chegava num local, nas empresas que foi, Sebrae e outras empresas, não, você é indicado pelo Matheus, o que você precisa? E o pessoal muito direto, né? E até hoje estou colhendo os frutos desse relacionamento que eu construí lá atrás, há 12 anos, cara. E em grandes metrópoles, você não tem isso, cara. Você que já viajou e trabalhou em vários locais, você sabe que não é assim. Aracaju tem esse comportamento atípico. As pessoas são muito acolhedoras, né? Verdade. Isso é muito bacana. Mas antes de a gente continuar o nosso papo, deixa eu dar um recado aqui dos nossos apoiadores, que é o nosso estúdio, onde a gente está gravando aqui, do meu amigo Fábio. A gente vai deixar um recadinho aqui da empresa dele. O CV é o principal CRM do mercado imobiliário e o único 5.0 do Brasil, atuando em todas as frentes do segmento, pré-venda, venda, pós-venda, gestão e ecossistema. Atualmente atende 700 clientes
70 mil corretores e acumula experiência de gestão de mais de 163 bilhões em vendas transacionadas. Você vê, CRM, os benefícios são muitos, mas CRM é um só. Outro apoiador é a Recarga Pay, agente comercial em diversas partes da cidade. Boleto são algumas das facilidades que só o Mais Aracaju tem. Além da segurança e praticidade, o cartão Mais Aracaju torna o seu caminho mais rápido com Kitamobi e ainda tem Aval Atendente Virtual para você chamar quando precisar. Pensou em praticidade? Escolha Mais Aracaju. Acesse o QR Code que está disponível na tela e obtenha mais informações. Parceria boa, né? Muito Mais boa. Aracaju. Muito boa. Esses parceiros aí, Recarga Pay, a gente desenvolve parte do nosso processo comercial com eles. Tem sido uma parceria de bastante sucesso, de fato. E aí, quando você saiu de Maceió, o que te fez vir para Aracaju? Mas é outra coisa. Minhas histórias são bem, nesse sentido, são bem engraçadas, que eu em todas essas situações, são convites que eu acabei recebendo. Quando eu era diretor lá do sistema de transporte, da parte da associação, eu implantei lá o sistema de bilhetagem eletrônica, né? Dentre outras coisas que a gente fez lá, a gente fez a bilhetagem porque ela acaba sendo o final desses processos. Mas lá, dentre outras coisas que nós fizemos de evolução na parte de gestão e controle, a gente terminou implantando, na época, o sistema de bilhetagem eletrônica, né? Que foi um sucesso, de fato, né? E daí... Facilita demais a vida do usuário, né? Traz mais segurança, evita a circulação de dinheiro no ônibus. Na época, a exemplo também de Aracaju, o que a gente tira lá, você tem aqueles tickets de papel, não é da sua época, certamente, mas você tem aqueles tickets de papel que as pessoas utilizavam para andar de ônibus, né, umas fichinhas também. Então, inicialmente, a bilhetagem chega para substituir aqueles papéis antigamente dos tickets de vale transporte e passe escolar, e umas carteirinhas de plástico também que a gente utilizava para as gratuidades de estudante, e vem dar uma organizada nisso, vem possibilitar um cenário de gerenciamento mais ágil, mais limpo, mais produtivo, com mais segurança e com mais conforto para a população que está utilizando. Tanto é que quando você termina de fazer uma implantação de um sistema desse e você faz uma pesquisa para o usuário, mesmo você continuando com o mesmo serviço, com a mesma frota, aquela coisa toda, a sensação que ele tem é que o sistema, de fato, melhorou, né? De fato, você promove mais agilidade, dá mais segurança. Você imagina que você está vendendo passagem de ônibus e você tem que ter um carro forte para ela pegar esse material. A empresa tem que pegar esse material, empacotar, dividir, para entregar a cada funcionário seu pacotinho. Então, é totalmente diferente de que você ter um cartão lá, um cartãozinho, onde você pega esse cartão e já vende sem ter contato com esse cartão, já atualiza esse cartão no ônibus, sem a pessoa ter que fazer nenhuma separação, nenhum controle. O único controle que ela faz, de fato, é da compra que ela executa e do uso. Então, de fato, não só Maceió, né, Aracaju, o Brasil como um todo, hoje, acho que as grandes maiorias das cidades brasileiras já possuem um sistema de bilhetagem implantado, né? Goiânia, minha cidade natal e onde eu moro hoje em dia, a gente teve essa fase. No momento, toda mudança gera um certo desconforto, uma resistência, o pessoal questiona, mas hoje a galera já entendeu que é o melhor, né? Tanto para a empresa controlar, quanto para o usuário, né? Traz muito mais segurança. Então, esse foi o principal projeto que te trouxe para Aracaju. Foi, exatamente. Na época, a gente tinha já terminado, estava consolidado o sistema, estava funcionando já redondo, quando 2 empresários daqui foram lá passear, conhecer, e em seguida me convidaram para vir para cá. Nessa época,
A ideia até era de eu vir para cá fazer uma consultoria para eles, para fazer a imigração do papel para o eletrônico. Mas aí a conversa evoluiu aqui, aquela coisa toda, eu acabei vindo como funcionário mesmo para cá. E fiquei até hoje, praticamente, né? Então, foi muito positivo e foi muito vitorioso também, porque a gente implantou grandes projetos aqui, a gente deu grandes resultados, trouxe grandes resultados para o sistema na época. Eu acho que se mantém daquilo que foi feito. E só veio mesmo a contribuir isso. Tudo isso somou para que a gente chegasse naquilo que nós somos hoje, né? Eu acho que durante muitos anos, e eu acho que ainda hoje Aracaju é referência nessa questão de sistema, gestão, controle da bilhetagem eletrônica e do serviço, de fato, que ela presta. No Nordeste, vocês foram pioneiros na bilhetagem? Não, nós fomos o último a implantar das capitais. Eu diria que Aracaju foi uma das últimas capitais a implantar sistema de bilhetagem. Nós fomos pioneiros. Das capitais brasileiras, eu acho que nós fomos quase o último a estar implantando o sistema de bilhetagem. Nós implantamos o sistema aqui em 2007. Né? 2007, as grandes capitais brasileiras já tinham implantado o sistema. Aracaju, hoje você acha que já carece um metrô? Não. É muito difícil para falar, que eu não tenho estudo sobre isso, mas Aracaju tem um sistema hoje 100% integrado, né, de transporte, ou seja, desde quando eu cheguei aqui, o sistema já era 100% integrado, ou seja, você consegue sair, rodar os 4 municípios com a sua passagem. Então, você tem o sistema integrado com a região metropolitana, Socorro, São Cristóvão, Barra. Esses 4 ramais, essas 4 cidades são integradas com um único sistema. E, de certa forma, eu acho que o sistema de Aracaju funciona muito bem. Porque hoje a gente tem aquele conflito, e que não é de hoje, é com as cidades e com o automóvel. A gente concorre com o automóvel, né? Você tem 350, 400 mil automóveis circulando na cidade, com 500 ônibus. Então, o ônibus transporta quantas pessoas a mais? Quer dizer, está uma pessoa no automóvel, então você tem 70 pessoas num ônibus. Então, eu acho que, gradativamente, as políticas públicas começarão a tendência que cada vez mais seja voltada a promover melhores condições para que o transporte possa se locomover. Porque quanto melhor o transporte, mais as pessoas vão interessar em deixar seus carros em casa, né? Que eu vejo que vocês ainda, na minha visão aqui, cheguei aqui essa semana, a cidade ainda está tranquila, não vejo congestionamentos comparados à minha cidade, que já é um caos. Lá já precisa de um metrô e ainda não tem. Lá não, o transporte público já é inviável de linhas de ônibus, etc. e tal, porque você não consegue convencer o usuário a deixar o carro em casa e vir de ônibus, porque você ficar no ponto de ônibus esperando, ônibus cheio, lotado. Aqui eu posso estar enganado, mas eu acho que vocês ainda não tá com esse problema, né? Olha, quem mora aqui, às vezes, não consegue perceber isso. Mas quando você vem de fora, ou então quando você vai passear fora, você vê que a gente ainda tem uma cidade que as pessoas conseguem ainda se locomover com uma certa tranquilidade. Exatamente. Por mais que as pessoas achem que não, mas é isso. Mas, lógico, que ainda tem vários pontos de melhoria que a gente precisa buscar. Eu acho que a prefeitura, dentro do possível, tem buscado fazer isso. Então, estão se criando os corredores de transporte para dar prioridade ao ônibus. Então, tudo isso acho que vem facilitar a vida das pessoas. Porque às vezes você fala, a pessoa está reclamando do ônibus X, mas a pessoa quer sair de casa e quer chegar. Então, acho que o maior problema das pessoas hoje no transporte é o tempo. Então, quanto menos tempo essa pessoa passar no ônibus, melhor ela vai entender que está sendo servida pelo sistema. E é isso que, de certa forma, a gente tem buscado, entendeu? E entender a necessidade do usuário, né? Que a necessidade dele é a pontualidade para ele fazer uma programação, chegar em casa,
ter um pouco de conforto é o mínimo que se espera, né? Exatamente. Quando ele não encontra isso, ele vai buscar comprar um veículo de transporte e ele acaba acumulando o trânsito. Foi o que aconteceu em Goiânia. Uma deficiência do Estado fez com que todo mundo sonhasse em comprar um carro e ainda continua. E aí, o que você faz? Todo mundo na rua com seu carro é congestionamento o tempo todo. Ó, vocês aqui de Aracaju, gente, vocês são felizes e não sabem disso. Em relação ao transporte, né? E você cursou economia, engenharia também, 2 formações, Getúlio Vargas. Também fiz um MBA pela Getúlio Vargas, uma instituição muito boa. Continua ministrando aula ou foi só nessa época? Não, foi só nessa época. Foi uma boa experiência, mas requer muito tempo, requer muita dedicação. E como você não tem condição de estar aplicando aquilo 100%, você acaba não prestando um bom serviço de fato, né? Então, só foi mesmo para ter uma experiência, não que eu não goste, mas foi uma experiência positiva, do ponto de vista até de você conhecer mais pessoas, estar mais próximo do mercado de negócios. Nesse aspecto foi bastante positivo, mas não para ter aquilo como negócio. Eu acho que foi um momento positivo, mas eu acho que meu negócio mesmo é empresa, está executando projetos, está buscando possibilidades. Eu acho que isso que é o negócio. Estimulando a gestão, trabalhando os produtos, entendendo as demandas, entregando algo, um serviço diferente para as pessoas. Esse é o objetivo sempre, sabe? Você está buscando possibilidade, buscando alternativa e buscando maneiras de promover, porque, de certa forma, quando você faz isso, você está promovendo um bem comum, né? Não pelo ponto de vista só econômico, mas até do ponto de vista trabalho, do relacionamento, do dia a dia. Eu acho que isso é muito importante. Às vezes a gente fica muito pensando que é importante hoje em dia. A gente está falando muito de inteligência artificial, mas a gente não pode nunca esquecer as pessoas. Então, assim, eu acho que cada vez mais as pessoas são importantes, até mesmo para que se possa criar as inteligências artificiais. Então, cada vez mais que nós temos que nos capacitar, estar preparado para perceber o que está acontecendo em torno da gente, para estar promovendo esse tipo de ação. A inteligência artificial, ela é uma novidade, como várias outras que a gente já passou, e você um pouco mais velho já passou por várias fases de mudanças, né? Do computador que era restrito ao computador domiciliar, da época da digitação, que eu cheguei a fazer curso de datilografia, dei aula, depois peguei essa transição. No primeiro momento, todo mundo ficava com medo. Eu dava aula de informática hoje. Você falar isso para a juventude de hoje, o que é isso, dar aula de informática? As crianças já nascem sabendo. Então, eu vejo que as pessoas ficam com receio da inteligência artificial, são pessoas que sentem dificuldade de sair da zona de conforto. Porque a inteligência artificial, de certo modo, ela vai achacoalhar todo mundo, vai tirar todo mundo do conforto. Só que se você olhar para ela pelos benefícios que ela pode trazer, e se você souber usar, souber fazer perguntas, ela vai te ajudar em muito. Agora, se você quiser ficar na zona de conforto, vai ficar como sempre foi o mundo. Você vai ter alguns que vai estar no comando e outros que vão estar servindo. Agora, quando você olha para o lado positivo, exemplo, antes eu demorava para fazer um plano de negócio 15 dias, 10 dias. Hoje, com a inteligência artificial, eu faço um plano de negócio. É claro que eu tenho uma estrutura, já tenho uma experiência. Sabendo fazer a pergunta, sabendo analisar, eu faço em 5 dias, com a quantidade de informação. Olha o quanto isso foi benéfico para mim. Então, para quem sabe usar ela como auxílio, ela vai te ajudar muito. Vai te ajudar em muito. Agora, para quem quer ficar na zona de conforto parado no tempo, ela não vai te ajudar, ela vai te prejudicar. E muita gente está vivendo esse martírio ainda, né? Exemplo que você está falando, nós chegamos até a criar a escola de informática. Nós tínhamos, lá em Maceió, chegamos a ter uma escola onde a gente fazia curso, dava aula de custos ou de planejamento associado a um Excel, associado ao banco de dados, que era o Access na época. Então, você acabava pegando o aluno no 3º ano. Eu dei aula de Access. Então, o aluno indo nós chegamos a dar aula de Access, Excel e outras ferramentas voltadas para a administração. Na época, a gente chegou a fazer isso. Eu saí do trabalho e ia dar curso para esse pessoal.
tanto da parte de custo, planejamento, orçamento, mas tudo voltado com a ferramenta. Você acabava capacitando aquelas pessoas. Hoje em dia é muito difícil você estar criando uma situação. Ainda existem cursos nessas modalidades, mas é muito mais difícil, porque hoje está muito mais fácil e, ao mesmo tempo, mais difícil você está criando essas situações. Se bem que eu acho que, com toda a evolução que houveram, as pessoas acabam não tendo conhecimento básico daquilo que se precisa para montar aquilo que tem que ser montado efetivamente. Porque, às vezes, não sei se eu estou sendo claro, mas, às vezes, você vai começar com um profissional, ele conhece lá na ponta de alguma tecnologia, mas ele não tem fundamento, ele não tem conceito daquelas Mas coisas. o que está acontecendo hoje? O que está acontecendo? Todo mundo acha que é um especialista porque assistiu um videozinho no WhatsApp. A gente viu isso no período da eleição. A pessoa achava que ele estava o mais informado possível porque ele viu um videozinho que ele não sabia qual era a fonte, quem produziu aquilo ali e qual era o interesse. Nós que viemos de uma base acadêmica, a gente entende que você não acredita numa única fonte. Para você formar uma opinião, você tem que ter no mínimo 4 fontes para você dizer, segundo fulano de tal, eu imagino que seja assim. Ou seja, quanto mais você estuda, quanto mais você está munido de informação, você diminui a sua certeza. O que está acontecendo com essa geração? A internet está colocando todo mundo como especialista, que sabe de tudo. E aí você tem muita gente proferindo discursos, teorias com embasamentos rasos. Muita gente, você conversa com ele, a juventude, por exemplo, não precisa fazer faculdade. Ele acha que a faculdade é algo que, quando ele vê alguém que fez faculdade e não conseguiu se posicionar no mercado, não conseguiu um retorno financeiro, ele imagina o seguinte, eu não preciso de faculdade para ficar rico. Aí ele se compara com a média de um influencer, que é alguém que é uma representatividade bem pequena, e fica proferindo discursos rasos com coisas complexas. E aí vem o mesmo caso da inteligência artificial. Essa mesma pessoa vai utilizar a inteligência artificial, a mesma pergunta que eu vou fazer de um plano de negócio, ela vai fazer. A diferença é que eu e você tem técnica suficiente para entender o que extrair daquela informação e ter uma ajuda aqui. Aquela pessoa não tem. Então, cada dia que passa, a gente está tendo mais profissionais. Eu tive essa dificuldade. Eu estava montando um time de marketing e aí eu precisava de um copyright, um gestor de tráfego, enfim. E aí quem cuida mais dessa área é a juventude, a galera nova. Então veio um pessoal muito empolgado trabalhar comigo. Eu percebi que esse pessoal entende muito de ferramenta. Aí eles se diziam especialistas em marketing. Mas aí quando você buscava lá na base, que eu sou especialista em marketing, o cara não tem conceito. É o que você estava falando agora há pouco. Ele não tem conceito. Ele não sabe da história. Ele imagina o seguinte. Não, Josmar, eu vou fazer esse tráfego para você. Nossa, seu projeto é foda, nós vamos arrebentar, nós vamos ficar ricos. Eu falo, cara, não vai, não funciona assim. Primeiro a gente tem que ver os concorrentes, quem são os players, qual é a dor desse mercado, desenhar personas, testar, validar. A coisa não acontece da noite para o dia. Então a gente está vivendo num momento de uma sociedade muito imediatista, que não consegue sofrer. Por quê? Não passou pelo que a gente passou. Quer chegar direto lá na ponta. Eu observo muito isso. Eu acho que, na sua área mesmo, de marketing, propaganda, publicidade, às vezes a gente vê pessoas conversar, o que eu posso fazer lá, na empresa, para ajudar? Estou com uma empresa assim, 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 eu quero executar um serviço lá. Não, mas, ao contrário, eu acho que ele deveria estar pesquisando a situação do sistema no mercado, ver quais são as necessidades que a gente tem, e já chegar lá com uma proposta. Observei aqui que a sua empresa está passando por isso, está tendo esse problema, esse. O que a gente pode ajudar aqui? E ele não tem assim conhecimento do seu negócio e quer que você passe para ele o conhecimento para ele poder fazer alguma coisa. Então, às vezes até você consegue pegar a pessoa e dizer, olha, eu preciso disso. Mas o ideal era que a pessoa chegasse já com conhecimento, em tese, daquilo que você precisa, pelo que ela estivesse sentindo na cidade, e chegasse para te propor alguma solução para aquilo que você precisa. Eu acho que passa por aí. Mas geralmente ao contrário, você que tem que estar municiando aquela pessoa de informação. Imagina você ir ao médico para dizer para o médico o que você está sentindo. Não, o médico vai te dizer, você precisa disso, você precisa disso, você precisa daquilo. Aí você vai tratar. Então, eu acho que passa mais ou menos por isso, sabe? Eu acho que hoje, quando a gente observa muito dessa galera que está aí,
eu conheço tanta gente agora que já é coach, né? Eu olho assim e falo, porra, bacana, mas é muita gente mesmo que são os coaches aí. O que mais tem são coaches. Buscando, chegando para você, ou dando palestra na internet e tudo mais, nas redes sociais, né? Mas cada um no seu cada um consome aquilo que quer, né? Quem sou eu para ser contra isso? Acho que consome, quem quiser consumir, consome aquilo. Mas a gente sabe muito bem o que é isso e o que foi e aonde de fato a gente tem que chegar. Mas quando você vê essa febre do coach, aí a gente fica pensando assim, cara, como é que as pessoas caem nessa? Mas por que tem gente oferecendo e tem gente consumindo? Porque tem gente que identifica que existem pessoas que querem soluções rápidas, milagrosas, né? Sabe que tem gente que busca isso. Não, então eu vou oferecer. É o problema dos coaches. Tem quem oferece e tem quem compra. Se não tivesse quem comprasse, não teria quem oferecesse. E a gente se baseia nisso como? Que são pessoas que querem soluções rápidas, tudo ele quer rápido. Hoje você conversa com galera mais jovem, se ele decide fazer um curso superior, ele quer fazer o mais curto possível. Tem tanta gente que chega em mim e fala assim, Josimar, eu tô querendo fazer um curso, me fala aí, o que tá dando dinheiro? Cara, não existe essa, o que tá dando dinheiro. Eu não estou dentro de você. É uma série de fatores. Você pode fazer o mesmo curso que eu, assistir a mesma aula e talvez você não vai ter o mesmo desempenho. Vai de pessoa para pessoa. Então não tem essa. Então muita gente cai nessa assim. Ele vê um guru, que hoje está cheio de guru, né? Como falar em público, como melhorar sua performance, você pode tudo. Que eu não acredito nisso. Eu acho que não é todo mundo que pode fazer tudo. E as pessoas caem nisso aí. É a mesma coisa que a gente viu na política, né? O que a gente viu na política é o mesmo reflexo da má formação das pessoas. Que a gente tem que voltar lá. Semana passada, eu gravei um podcast com um professor e ele exemplificou muito bem todos esses problemas que a gente está discutindo aqui, que a deficiência está lá na nossa base, está lá na educação. A gente não está formando jovens para questionar. A gente está formando jovens para seguir um modelo, um padrão. E ainda tem a internet que chega, ainda confunde. Fala, não, você não precisa fazer nada disso. Vem para cá, faz isso aqui que você vai ficar rico amanhã. Você não precisa fazer curso superior, você não precisa trabalhar numa empresa. Você pega essa molecada hoje, ele já chega em você, ele já quer saber dos benefícios, o que ele vai ganhar, quanto tempo ele vai ficar naquela função. Não quer sofrer nada. É uma geração que não suporta nenhum tipo de sofrimento. E não tem como você chegar a resultado algum pegando a sua história. Saiu de Minas, foi para Bahia, Maceió. Eu tenho certeza que levou um bom tempo para você se sentir confortável na sua área profissional. Exemplo do seu currículo, fez 2 cursos superior. Acho que a vida vai levando você. Engraçado que você, de forma clara e objetiva, você não planeja isso naquele momento. As situações, a vida vai te levando para você buscar aqueles recursos que você tem demanda para eles. Então, você começa a criar situações para atender melhor aquele público que você quer atuar. Então, na minha vida foi muito assim. E até hoje, acho que até hoje a gente fica buscando caminhos, buscando possibilidades para que você possa estar entregando algo melhor. Eu acho que hoje, ainda até hoje na minha vida, assim, acho que não existe aquela coisa permanente. Acho que a mudança é constante, no sentido de se buscar melhoria. Eu sou muito feliz por isso. Eu acho que estava até comentando com você. Eu acho que a gente tem que continuar seguindo. Eu não dá muito para olhar para trás, não dá muito para ficar pensando lá na frente, mas tem que seguir com os objetivos firmes e buscando cada vez mais melhoria para colocar nos processos. Acho que eu penso bem assim. Olhando um pouco para trás, hoje você se sente realizado profissionalmente? Você chegou aonde você queria chegar? Olha, eu acho que a gente tem muito caminho a andar ainda, muito. Queria eu dizer isso, olha, posso deitar naquela sombra ali e ficar ali, né? Ainda não posso. Acho que tem muito caminho pela frente. Eu peço todo dia a Deus saúde, me dê saúde mental, me dê discernimento e força para trabalhar e pronto. Eu acho que tem muito caminho ainda para ser percorrido, tem muita coisa ainda para se fazer, muita coisa. Não penso que já cheguei, quisera
né? Ainda não, ainda está muito cedo. Mas a fu- por quando você começou, hoje você pode dizer que é realizado. Ah, não tenha dúvida. Eu acho que Deus já fez por mim bastante, bastante. Não dá para você mais ficar, como é que eu vou dizer? Não dá para olhar muito, não dá para olhar para trás que eu não vou resolver, mas eu preciso continuar trilhando. Eu acho que sou grato todo dia, eu acordo e tenho que agradecer a Deus pelas conquistas, pelos meus filhos, né? Eu tenho meus filhos, graças a Deus todos eles já Você tem quantos filhos? 5. 5? Já Pô, tá vendo aí? Cada um família deles grande. já segue a sua profissão. Eu acho que eu sou muito feliz com relação a isso. Tem um ainda que estão 2 estudando ainda, né? Um está estudando lá no Rio e outro está estudando aqui. O Lucas faz lá os mais novos, né? Faz na Federal gastronomia, e tem o Igor que faz aqui na Federal medicina. Mas, por sua vez, eu tenho uma filha linda, que é a Gabriela, que tem um escritório de arquitetura e está lutando. Tem o Rodrigo, que atua na área de RH, essas coisas todas. E tem o Eric, que é o mais velho, que está no Rio, já mora lá há bastante tempo, eu diria que ele já é carioca, e já fez doutorado, mestrado na área de engenharia, e está seguindo o caminho dele firme. Então, com relação aos meus filhos, eu acho que eu sou muito feliz com eles. São pessoas boas, tranquilas. Acho que a gente conseguiu dar uma educação boa para esses meninos. E eles estão gradativamente trilhando os caminhos deles. O que vai acontecer? Eu acho que no caminho que eles seguem, gradativamente as coisas vão acontecer para eles, eu não tenho dúvida disso. Isso, de certa forma, também te dá uma tranquilidade, te dá mais... Só de ter encaminhado bem né? os filhos, Não né? ter dor de cabeça com eles, nem nada. Então, isso não deixa de ser uma tranquilidade para a sua vida. Então, é isso que a gente busca, né? Ter uma passagem aqui por essa vida positiva até chegar lá do outro lado. Então, é essa passagem que eu acho que eu tenho conseguido fazer e peço a Deus que conclua de forma bastante positiva. E que seja uma passagem legal, satisfatória, produtiva, que possa transformar muitas vidas, né? Porque você já faz isso de certa forma, né? Na função que você está hoje criando agilidade para o transporte público, isso já é transformador, né? Já E é. ter uma família bem estruturada, como você disse, é outro ponto positivo para um legado. Eu acho que assim, por lado dos meus filhos já está tudo tranquilo. E por lado do trabalho, é cada vez buscar mais melhorias, mais crescimento. Lógico que eu tenho que agradecer também as parcerias. Eu tenho bons parceiros, tem boas pessoas que trabalham do meu lado, tem boas pessoas que os patrões também são boas pessoas, então você acaba essa soma de fatores te possibilitando uma caminhada ainda melhor. Te dá mais tranquilidade, né? Não é? Quando você Né? sabe que você tem um patrão que confia em você, Claro. que você tem um time que caminha junto com você. Claro. E faz parte da cultura de Aracaju também, né? Não faz? É uma cultura faz. maravilhosa. Eu gosto. Eu acho isso de fundamental importância para que a gente possa conduzir um processo com eficiência, sabe? Eu acho. E hoje, se você pudesse voltar no tempo, você faria diferente? Escolheria essa profissão que você está hoje ou faria algo diferente? Uma vez eu já pensei nisso, sabe? Mas eu acho que... Eu gosto de ouvir pessoas mais experientes nesse sentido. Eu acho que eu fiz o que tinha que ser feito. Não tem mais nem menos. E eu costumo até dizer que não tem nem como pensar nisso. Podia ter feito curso A, podia ter feito curso B, a seguir a profissão A, a profissão B. Tá em Minas ou está aqui. Eu acho que não. Eu acho que tudo aconteceu no seu tempo. E aconteceu, no meu ponto de vista... E algumas coisas não foi planejada. Você não como tinha que imaginava acontecer. morar no Nordeste, né? Não, muitas dessas coisas não são planejadas. Muitas dessas coisas são, naquele momento lá, muito mais pela necessidade e a vontade de você chegar em algum lugar. Eu acho que é muito mais nisso. Você não pode ficar ali, você tem a necessidade de criar alguma situação para você e, por sua vez, você sabe que não pode ficar parado ali. Você precisa crescer. Eu sempre pensei nisso, eu tenho minha família não tem recurso,
Então, sempre eu pensava muito, como é que eu vou fazer para ajudar aquela galera, para chegar junto? Então, não que eu possa ajudar da maneira que eles precisem, sabe? Acho que poderia ter dado muito mais, mas dentro daquilo que a gente pode fazer, a gente faz e segue a vida. Segue. Acho que eu fiz o que tinha que ser feito. Eu gosto do curso que eu fiz de economia, acho que me ensinou muito, porque quando você faz um curso de economia, você aprende não só a parte... Na época, a gente discutia muito essa questão de economia. Eu tinha uma corrente que era normativista, outra corrente que era positivista. Eu sempre fui muito mais voltado para a corrente positivista, que eu queria mexer com o mercado de capitais, eu queria mexer com custo, eu queria mexer com indústria. E a outra parte de amigos meus que se formavam, eles queriam muito mais a parte política da economia, que é também super interessante. Então, eu acho que a economia, ela te possibilita isso, não só o aspecto... É até um leque muito grande, né? Aí você tem a parte da história, você tem a parte da psicologia, até porque muitos dos economistas que são aí percussores eram médicos, né? Você tira aí, quando você vai falar lá, né? Começar a estudar os princípios da economia, muitos deles eram médicos que se migraram para a economia e acabaram criando grandes equações e grandes leituras para a gente fazer, que foi muito positivo. Então, eu acho que sim, eu escolhi o curso certo. Da parte da economia, qual a área que você mais gosta? E sim, eu gosto muito da microeconomia. Microeconomia. E também gosto muito da área de planejamento, área de custos. Então, assim, a minha formação foi custo, foi orçamento, foi planejamento. Até porque eu fiquei no Odebrecht 10 anos, eu mexia na parte de planejamento e custo. No grupo Celanese também foi planejamento e custo. Na indústria foi planejamento e custo. Então, eu venho muito dessa área. É tudo isso associado à tecnologia. Sempre mexia muito com a área de sistema, área de tecnologia. Não tinha como você desassociar disso. Você acabava aprendendo, porque você tinha muitos cursos, você tinha muita informação voltada para aquele segmento. Então, você acaba adquirindo essa prática, né? Que, com o tempo, você acaba não tendo tempo de usar mais como se precisava. Mas você tem pessoas que já executavam aquilo, mas você tinha condição de estar gerenciando, monitorando, buscando os caminhos. Então, isso passou a ser o principal. Mas eu acho que eu fiz o curso certo. Sim. Levando em conta a sua aptidão para números e custos, trazendo isso um pouco para a política, hoje, você acha que o Brasil é viável? Dá para fazer reforma tributária sem fazer reforma administrativa? É um assunto que eu teria que aprofundar mais para emitir opinião. Porque quando eu falo de custo, aqui eu estou levando bem para o custo, né? Se você tem um Estado que é muito caro e que não está mexendo nele e mexe na reforma tributária, como é que eu vou É um assunto que eu teria que aprofundar muito. Eu estou vendo falar muito, eu tenho tentado até ler. Ontem mesmo eu estava dando uma lida sobre essa questão da reforma tributária. Acho que é uma coisa que todos têm se colocado como positiva. Acho que é uma coisa que eu preciso ler com mais propriedade para poder emitir uma opinião. Mas, até eu estou entendendo, está todo mundo, os pensadores, os economistas, têm dado um aval e têm acreditado que esse vai ser um caminho positivo para acabar com esses N tipos de impostos, essas N tributações. Até agora, até o que foi apresentado, a discussão é uma coisa que está sendo discutida há muito tempo, né? Que é você reduzir, pegar uma quantidade de impostos e colocar só dois impostos. E adequar isso, né? Agora, não pode confundir, que tem muita gente confundindo, achando que vai diminuir a carga tributária. A gente só está simplificando. Mas tem colocações que já foram feitas, que estão trabalhando hoje, que vai haver, assim, uma redução nas taxas que são cobradas. Isso vai possibilitar até a criação de novos empregos no decorrer de X tempo. Então, eu creio que possa ser verdade isso, essa questão dessas reduções dessas taxas. Então, precisa ver na prática como é que vai acontecer e daí para frente a gente poder emitir uma opinião, mas eu ainda não tenho essa posição. Porque está tudo muito novo, está tudo muito... E outra coisa, já que você está na economia e agora toda transição de governo ela é complicada, né? Até você estruturar a especulação do mercado, aquele receio, todo mundo fica com medo, para de investir, a bolsa cai. Se bem que agora a bolsa já começou a dar uma equilibrada, está tendo
bons sinais, mas a taxa de juros continua alta. O que você pensa em relação à taxa de juros? Você acha que dá para brigar contra ela o tempo todo, culpando só o Banco Central, e para reduzir de uma hora para Olha, eu acho que outra? o governo tem buscado, né? É lógico que você está vendo essa guerra, essa briga que o governo. Hoje menos, mas o governo travou uma briga com o Banco Central com relação às taxas de juros. Mas eu acho que a economia agora vai começar a andar. Eu Sim, acho que eu também penso mesmo. né, o governo está aí, sei lá, há 8 meses, né, nesse processo. Eu acho que a velocidade que ele conseguiu imprimir as coisas, eu acho de uma habilidade tremenda. Você conseguir, nesse curto espaço de tempo, estar promovendo uma reforma tributária que a gente sabe que não é fácil, mesmo sabendo que já tinha projetos lá antes. Não, só dele ter Tá? conseguido tirar isso da gaveta já Exatamente. foi um passo e Então tanto. já vi esses projetos, como você mesmo coloca, já estava lá na gaveta, ele consegue tirar, consegue aprovar. Então eu acho que isso é de um avanço tremendo. Eu acho que isso é super positivo, né? Eu acho que daí agora virão outras ações associadas a isso. Aí você pode falar em bolsa, pode falar em câmbio, você pode falar em taxa de juros. Eu acho que daí para frente começa a deslanchar esses processos. Eu tenho você vê que já é um crescimento pequeno do PIB, mas já há um crescimento Teve pequeno. uma pequena Já há reação. uma redução na questão das taxas da inflação em cima da cesta básica, pelo que a gente lê aí. Então, eu acho que algumas coisas positivas Está havendo queda na inflação. já estão acontecendo. O reflexo disso, bom, não sei, talvez demore mais um pouco, talvez no início do próximo ano, talvez no ano que vem. Mas eu acho que o reflexo disso é gradativo, mas eu acho que vem. Eu acho que agora, no início do segundo semestre, não tem como não reduzir a taxa de juros. Eu acho que ela vai ter uma queda. Ela não vai ter uma queda do jeito que a gente precisa, né? Mas eu acredito que ela vai ter que. É uma nova política, uma nova linha de pensamento, né? Que até o presente momento utilizava-se taxa de juro alta para equilibrar a inflação, né? Que é um modelo utilizado no Brasil que eu estudo e não consigo entender isso muito bem, porque você vê outros países que têm uma prática totalmente diferente. Mas seria uma discussão aqui longa, são muitos Exatamente. fatores. Né? Exatamente, Muitos exatamente, fatores. A gente tem a exatamente. política bancária nossa que é diferente dos países do primeiro mundo, que a gente não tem um mercado aberto, que a gente é Exatamente. concentrado em poucos bancos. Né? Então isso acaba dando mais poder para o banco. A gente tem um modelo econômico que há mais de 20 anos todos os presidentes adotam praticamente o mesmo, com taxa de juro alta. Agora, pela primeira vez, estou vendo o Lula fazer essa pressão. Não sei se ele vai conseguir, mas chegar ao que a gente precisa. Você vê, Estados Unidos, pela primeira vez na vida agora, que está tendo a taxa de juros um pouquinho alta, considerada para eles, mas a gente ainda está muito longe da taxa de juros dos Estados Unidos, que é a primeira vez que subiu, que antes era não passava, era negativo, 0 ponto alguma coisa. Mas eu acho que o governo agora está buscando a maneira de melhorar o consumo, né? Está mexendo na questão dos créditos das pessoas, do endividamento das pessoas. Você vê que tinha pessoas que tinham dívida de R$ 100, R$ 150, não podia estar comprando, ou mais, pelo que tem se colocado. Eu acho que esse caminho que ele está buscando de começar a gerar crédito para as pessoas, lá na frente vai possibilitar que você gire ainda melhor essa nossa economia. Eu acho que os planos que têm sido adotados têm tudo para dar certo. Eu acredito que sim. Trazer a pessoa de volta para o mercado, né? Mas eu acho que outro passo também, que ele já deu sinais, a gente precisa investir mais em industrialização e tecnologia, né? Investir mais em industrialização, ter mais poder interno, né? Para a gente conseguir, talvez amanhã, ser mais competitivo no mercado. Eu acho que só de ter um governo que dialoga um pouco mais com o mundo, acho que já é um sinal positivo. Aqui, independente de questão partidária, aqui eu não estou falando contra nem a favor a escolha, nem ser de esquerda nem de direita, tá, gente? Não vão bater em mim, não. Eu só estou falando de coisas que eu consigo enxergar de forma positiva. Eu acho que a gente comunga do mesmo pensamento. Né? Eu acho que os governos, de modo geral, exemplo de nosso aqui, governo federal, eles têm buscado assim, dialogar mais com a sociedade, buscar, porque está tudo hoje muito mais transparente. O mundo hoje é muito globalizado.
né? Então não dá mais para você botar nada por debaixo do tapete. Não dá, você sabe o que acontece nos Estados Unidos em Não clique, dá para botar na nada China, debaixo do outro tapete. lado do mundo. Então por isso que eu acho que o caminho para a gente sair dessa, o Brasil com tudo isso ainda é um país muito jovem. Então eu acho que tem sim grandes possibilidades. Nós somos uma democracia muito jovem, Não né? é? Então eu creio que sim, talvez de fato eu não consiga chegar para usufruir disso da forma que eu imagino, mas eu acho que a garotada que está vindo Mas aí você está agora, jovem ainda, você está com quantos anos? com 60, 62 anos, Não, vai tá. encontrar um país bem mais formatado, bem mais, eu digo que com as relações muito mais transparentes, que vai permitir que o Brasil mostre a pujança que ele tem. Acho que nós temos um grande país. E gradativamente, eu acho que tem melhorado. Com tudo que a gente tem passado, a gente está saindo agora de uma pandemia, a gente está saindo de um processo difícil que ninguém no mundo imaginava a gente passar por uma situação dessa que nós passamos. O mundo como um todo, acho que buscou uma solução e conseguiu, em tempo recorde, tratar essa doença que trouxe muita coisa ruim para muita gente. Mudou nossa vida, né? Completamente. Vida. Então, eu acho que deixou também um aprendizado muito grande, em todos os sentidos, mas eu acho que o Brasil vai, sim, sair e ficar numa situação muito mais favorável, e eu creio não demorar muito. Eu acho que o Brasil saiu melhor do que eu imaginava da pandemia. Eu fui um pouco pessimista. Eu achei que ele não ia sair, acho que saiu bem. Saiu até melhor do que países aí muito mais estruturados. Eu acho que a gente saiu bem e tende a... Você chegou a pegar o vírus, não? Eu também não. Mas deixou muita dor aí, muito Demais. sofrimento, né? Eu acompanhei muitas famílias, tragédia. Negócios, muita gente que... deixou muita dor. Muita dor, não só questão de perca familiar, de parentes, de entes queridos, mas projetos. Porque eu costumo dizer que a pandemia não quebrou ninguém, mas aquela empresa, aquele empresário, ou que estava começando, estava no limite, ou aquele que estava com um problema e estava começando a recuperar, a pandemia deu uma rasteira nele. Isso sim. Muita gente. Isso aí não é inegável. Deixou muito, porque foi uma tragédia. Foi uma tragédia. Eu acho que hoje a gente começa a respirar de novo, mas muitos setores nunca mais vão ser aquilo que era antes. Até os modelos de trabalho, a empresa começou a entender que dá para você dividir, ter um pouco de home office, um pouco presencial, muita coisa mudou. A comunicação em si, porque eu já venho, Amâncio, do digital há muito tempo. Eu já pregava isso para os meus clientes para ter uma presença no digital, mas eles não me ouviam, né? Eu estava sendo um Noé, ninguém me ouvia. Então, a verdade é que o melhor período profissional para mim, da vida toda, foi no período da pandemia, você acredita? Enquanto uns choravam, subia a minha precificação. Por quê? É perfil do brasileiro. Eu vinha pregando isso, que as empresas deveriam estar presentes no digital, que você tinha que ter um omnichannel, multicanal, você tinha que vender presencial, mas tinha que vender online, qualquer que fosse produto, serviço ou qualquer coisa, que esse era o futuro. Mas, é claro, não conseguia prever que a gente ia acelerar isso e precisar disso tão rápido, como foi na pandemia. Então, eu tenho cases de clientes, que são poucos, que estavam preparados e conseguiram ganhar muito dinheiro na pandemia. Teve gente que cresceu. Mas a maioria fechou as portas e outros tiveram que se reinventar da noite para o dia. Você fala em função do home office. Isso, em função do home office, em função do fechamento, né, do lockdown, de você ter que fechar um negócio, pessoas que só tinham canal de venda presencial. Não tinha nem um Instagram, não tinha uma comunicação, não tinha nada. Houve evolução muito grande nesse Demais. Essas de pessoas foram os que me procuraram, que foi muito bom para mim profissionalmente, que o cara não sabia nada. Os canais de venda Ele não sabia usar um Instagram, ele não sabia utilizar um WhatsApp, ele não tinha um mecanismo de venda na internet, ele não tinha uma comunicação digital com o seu cliente, e ele viu a porta fechada e falou, o único jeito que eu tenho agora de comunicar com esse cara é pela internet. Houve uma evolução estrondosa nisso. Aqueles que já estavam preparados, esse ganhou grana. Aquele que estava preparado em cada segmento, ele superou os outros, até enquanto o outro estava reagindo, ele já estava ganhando dinheiro. Então, acho que a gente passa por essas fases, a gente saiu de uma pandemia com muito aprendizado, né? Você que deve coordenar
uma equipe grande. A gente começou a olhar mais para o presente, a viver um pouco mais, amar mais as pessoas, né? Buscar estar mais próximo de alguém que você gosta, tirar as pecuinhas de lado, porque a gente viu o tempo, a vida ali, né? Eu perdi amigos, conhecidos, não sei se você passou pela mesma experiência, e acabei refletindo muito sobre a vida. Eu acho que todo mundo saiu da pandemia com um olhar para a humanidade diferente, né? Não tenho dúvida. Eu acho que a gente aprendeu a fazer com menos, né, cara? Sim. Aprendeu a viver. Essa é a palavra. Aprendeu a fazer com menos. Então a gente começou a perceber que muitas daquelas coisas que a gente fazia não tem valor. Não tinha o valor que a gente imaginava que tinha. E como você bem coloca aí, acho que a nossa vida é o bem mais precioso, né? Às vezes eu vejo algumas mídias na TV falando que a gente tem que viver o hoje. Não dá mais para você ficar pensando e amanhã como é que vai ser. Tem que viver o hoje, viver da melhor maneira possível. Tanto, em todos os sentidos da sua vida, tanto no trabalho quanto nas relações. Eu acho que é muito importante a gente estar vivendo o hoje. É claro, buscando. Acho que a gente tem que estar sempre buscando. A gente tem que estar sempre acreditando. É isso que eu tento fazer. Sempre acreditar e buscar caminhos. Eu acho que esse o grande objetivo. Você enfrentou alguma dificuldade na empresa que você estava coordenando na pandemia? Toda possível imaginária. Foi difícil conciliar isso com as pessoas? Muito. Não só com as pessoas, como em todo sentido. Eu acho que se você tem um segmento que daquilo que você faz, você deixa de produzir 70%, deixa de produzir 70% daquilo que você está fazendo, produção, ou seja, a gente mexe com o transporte público. E como que vocês fizeram? Vocês reduziram quase todo o transporte público na época? Engraçado, é o contrário, que quando você passa por uma situação dessa, de ônibus no transporte público, ao invés de você reduzir, você precisa até ou manter, porque as pessoas não querem mais se aproximar uma da outra naquele momento. Então, você tem que dar mais espaço para as pessoas. E se dar mais espaço para as pessoas, significa que você tem, de certa forma, manter aquele serviço, mesmo sem a capacidade, mesmo sem aquela demanda que você tinha no passado. Então, você tem 70 para 30, mas tem que manter a sua capacidade de atendimento, porque ninguém quer se aproximar de ninguém. Todo mundo quer distância, ninguém sabe o que está de fato acontecendo. Então, a gente viveu isso na pele, né? Viveu isso na pele. E, de certa forma, você acaba vivendo hoje, que, como você bem coloca aí, hoje as pessoas passaram a ficar no home office, hoje as pessoas não vão mais, hoje as pessoas trabalham no bairro, hoje as pessoas estudam no seu bairro. Então, todo esse conceito aí de deslocamento, de trabalho, de estudo, veio de encontro ao nosso serviço. Então, se eu tinha uma demanda de X no passado, hoje eu tenho menos X. E essa demanda não volta mais. Não volta mais para o nosso sistema. E você tem que estar buscando todo dia, estar adequando aquilo ali de forma a prestar um bom serviço e ter um custo que te possibilite se manter vivo. Então, acho que esse é o grande objetivo. Mas, sim, não volta mais. Aquilo que a gente tinha de demanda no passado, nós temos mais hoje. Bote aí 35% daquilo que a gente tinha lá atrás, a gente não volta mais. É porque hoje as pessoas entenderam que pode fazer muita coisa sem sair de casa. Eu posso fazer muita coisa pelo celular, pelo meu computador. Eu posso fazer muita coisa aqui. Empresas que não acreditavam no home office, testou, validou e viu que dá para fazer. Fora a redução de mão de obra, essas coisas todas, né? Então, você tem tudo isso afetando diretamente buscar mais auxílio da tecnologia. O segmento que a gente atua. Então, assim, cada vez mais tecnologia para suprir algumas dessas deficiências que você nunca mais vai cobrir. Entendeu? Nunca mais. Show. Amâncio, tá muito bom o nosso bate-papo. Adorei conversar com você, ouvir um pouco da sua experiência, do que você viveu. Tem uma família bacana, família estruturada. É bom conversar com pessoas que
fala do profissional, mas coloca a família junto, porque ela faz parte. Claro. E esse exemplo eu acho que é o que tem que ter seguido. Eu gosto de ouvir pessoas experientes como você, que traz essa linha de pensamento para essa galera mais jovem, que é valorizar as pessoas, valorizar a família, porque a gente sofreu muito com isso. Muita gente que evitava encontros, evitava estar perto de alguém, evitava abraços. Na pandemia, senti falta, né, de dar um abraço. Exato. Senti falta de estar perto de um amigo, que antes você sempre recusava o convite. Ah, tem festa da família. Não, vou não, porque a família minha é muito chata. Pô, vai ficar falando um da vida do outro. Eu evitava aí. Na pandemia, sentiu falta, né? Não tenho dúvida. E hoje, tem pessoas que valorizam muito mais isso. Não sei se você lembra, na época da pandemia, teve vários setores, as pessoas consumiam muito mais do que antes, dentro de casa. Sim, sim. As pessoas começaram a investir em muitas coisas que antes não investiam. Foi a época que eu conversei com um especialista de investimentos. Eu fiquei impressionado com os números que ele comentou comigo, que houve de investimento, porque as pessoas começaram a pensar o seguinte: cara, eu passei perto de morrer, eu vi gente morrendo, então tem que fazer um monte de coisa que eu não fazia, né? Então, o mercado, ele teve uma repressão por um lado, mas ele teve um crescimento por outro, por um momento reflexivo, né? De reflexão. O que eu estou fazendo da minha vida, cara? Tá legal, a minha vida está passando, eu não estou vendo. Muita gente que estava vivendo como eu teve a sua vida ceifada, e eu tive uma oportunidade. Não dá para continuar como era antes. E aí, o que isso é bom para nós, empreendedores, gestores? Você tem uma série de demandas, de serviços, de produtos novos, de coisas novas. Você tem um mundo infinito. Tem um mundo antes da pandemia e pós-pandemia, posso dizer, né? Que mudou completamente. Isso. Então, eu acho que deixou, assim, esse ensinamento para a gente de vida, né? Eu acho que deu para a gente fazer uma reflexão grande mesmo, porque assim, você está na sua frente um troço que você não domina, que você não conhece, está todo mundo com medo daquilo, e você tem que viver, e você tem que resolver suas coisas, você tem que encarar a vida. Então, eu acho que a pandemia deixou, sim, um grande ensinamento para todo mundo. Eu acho que não tem esse que saiu fora delas sem um grande ensinamento. Eu acho que, em cima disso, cada vez mais buscar tocar a vida com mais humanidade, com mais humildade. Eu acho que isso não faz mal para ninguém, a humildade, a humanidade, você ser parceiro das pessoas em todo sentido. Eu acho que não. Tem a vez que a gente se estabelece algumas disputas, alguns procedimentos que tem alguns que são saudáveis, outros que não tão saudáveis, mas eu acho que o grande lance é você entender o meio que você está vivendo, e naquele meio ali buscar as melhorias e tocar a vida. Eu acho que isso é o que eu penso. Entendeu? Show, show, show. Amâncio, para a gente finalizar, eu gostaria que você olhasse para essa câmera aqui e deixasse uma mensagem, você como um economista, como um bom gestor que deixasse uma mensagem da sua experiência de vida, o que você acha que seria importante falar para esses empreendedores que estão nos assistindo. Eu acho que o primeiro ponto é acreditar, né? Eu acho que a gente precisa acreditar naquilo que a gente está fazendo. Eu acho que se você acreditar naquilo que você faz, eu acho que já é abre grandes possibilidades para a sua vida quando você faz uma coisa que você acredita. Além de acreditar, uma coisa que você gosta e uma coisa que você está predisposto a cada vez mais tá melhorando. Eu acho que é acreditar e trabalhar para que aquelas coisas aconteçam. Eu acho que é isso. Show, show. Falando em acreditar, se você está pensando em montar o seu negócio, se você já tem um negócio em andamento e está com alguma dificuldade, eu tenho uma solução para você. Faça parte da comunidade Sempre Azul. É uma série sobre empreendedorismo que a gente ensina a você que tem um projeto do zero, tirar ele do papel. E você que está com dificuldade,
e alcançar os seus objetivos dentro do seu projeto de empreendedorismo, a gente também ensina você. Então, clique no QR Code que está disponível da tela e faça parte da comunidade Sempre Azul. Amâncio, muito obrigado por esse bate-papo. Eu que te agradeço. Eu não esperava, de fato, participar do podcast dessa forma, nunca participei. E eu que te agradeço, sim. Gostou da experiência? E está me permitindo até fazer essas reflexões aqui no ar, né? Aquela coisa assim que não esperava, mas eu só agradeço. Muito bom. Obrigado. Gente, Aracaju, vocês que não conhecem, venham conhecer Aracaju. As recepções são assim, ó, acabei de conhecer e parece que a gente já se conhece há um bom tempo. Obrigado por estar até agora com a gente e assim a gente encerra o nosso segundo podcast da série Aracaju. Hey, yeah.